Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, eu quero começar de uma forma um tanto quanto diferente. Eu ia até chamar já os meninos para voltar para cá. O Júnior deve estar no banheiro, né? Tadinho, nem conseguiu tempo. Mas o Paulinho pode já vir já. Ele já está ouvindo. Quando sair, Júnior, se você puder já vir para cá. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se não tem Júnior, não tem problema. A gente faz a gente. Amém? Glória a Deus, você está comigo? Aleluia. Vou pedir para os irmãos apagar essas luzes aqui, que ninguém precisa olhar para ninguém não. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã eu tive aqui e eu falei para a galera que eu estava muito feliz. E nessa noite não podia ser diferente. Enquanto eu estava ali nesse louvor, uma coisa muito forte vinha aqui no meu coração e eu não podia deixar de fazer isso contigo. Um dia eu estava saindo aqui da igreja e uma irmã olhou para mim e disse assim, claro que foi em tom de brincadeira, mas ela disse, irmão, para de chorar. Para de chorar, irmãozinho. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. O choro para mim é o ápice da emoção que eu tenho para com Deus, da entrega que eu tenho para com Ele. Então eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não vou parar de chorar. Essa é a minha forma de adorar o meu Deus. Essa é a minha forma de me conectar com Ele. E nessa noite eu quero te dar a oportunidade, neste momento, de se conectar com Deus. Porque Ele está aqui e se faz presente através do Teu Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos, irmãos, abrir a nossa boca. Nós precisamos declarar do fundo do nosso coração o quanto nós adoramos Ele e quanto Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? E eu quero nessa noite, o Júnior já está aqui. Nós vamos entoar mais um cântico de adoração ao Senhor. E eu quero te desafiar, meu irmão. Abre a tua boca. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que gritar, você grita. Se você tiver que assoviar, você assovia. Mas faz alguma coisa para mostrar que você veio aqui nessa noite para buscar a presença do Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Nós precisamos cada vez mais nos enchermos dessa presença. E nesse momento nós vamos orar. Nós vamos adorar o Senhor. Porque só Ele é digno e só Ele é merecedor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Nós queremos que a Tua presença é real e palpável nessa noite, irmãos. Eu choro, irmãos, porque é através do choro que eu me conecto com Deus. É através do choro que eu me aproximo com Ele. Eu não sei a forma que você faz. Cada um tem o seu estilo, a sua maneira, irmãos. Eu nem abria a minha boca, eu nem falava nada. Eu não conseguia falar porque eu dizia assim, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Mas através do Espírito Santo de Deus, eu me sinto movido, atraído para a Sua presença e começo a manifestar a glória dEle através do que Ele quiser que eu faça, amém? Nós vamos entoar um cântico de louvor a Deus e você tem liberdade, cante, adore, louve, ore, dê brado de vitória ao Senhor, glorifique a Deus porque só Ele é digno e merecedor, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tua presença é real, Espírito Santo de Deus, aleluia. O Senhor tem liberdade, Pai, aleluia. Santo, Santo de Israel, nós ansiamos, meu Pai, em ser cheios da Tua presença. Nós ansiamos, ó Deus, em transbordarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Transborda-nos em nós, ó Pai. Tira-nos da nossa zona de conforto, Pai. Tira-nos da mesmice, ó Deus, que nós não caímos na religiosidade, ó Pai, mas que tenhamos a ousadia de ir adiante, de falar do Teu amor, de falar da Tua palavra, porque nós somos filhos Teus, ó Pai. O Senhor nos comprou com preço de sangue, um preço caro demais, para que nós fiquemos, ó Pai, mornos, porque o Senhor já disse que quem é morno, o Senhor vomita na Tua boca, e nós não queremos ficar aqui mornos, nós queremos, ó Pai, nesta noite, declararmos com a nossa boca, Senhor Deus, que nós somos Teus filhos dependentes de Ti e que nós queremos ser cheios da Tua glória, da Tua presença, ó Pai. Ó Santo Espírito de Deus, o Senhor tem total liberdade para fazer o Teu mover em nosso meio, Pai. E nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está presente nesta noite, ó Pai, enchendo cada coração, ó Deus, e que aquilo que cada filho Teu veio buscar nesta noite, o Senhor vai entregar para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, todo esse clamor, todo esse louvor, ó Pai, que entregamos a Ti, Deus. Receba, Deus, como aroma suave, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Como é bom, irmãos. Glória a Deus. Que privilégio, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigado, Senhor. Não dá vontade de parar, de adorar, de clamar, de declarar que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. É um Deus transformador, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Como nós te amamos, Deus, como nós te amamos, ó Pai. Não há nada que se compare com esta presença maravilhosa. Não há nada que se aproxime, ó Deus, em estar na tua presença, Pai. De experimentar o teu mover em nós e através de nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Santo de Israel, que maravilha, Deus. Como é bom, Pai, como é bom, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Não há palavras que possam descrever, Deus, essa sensação tão extraordinária e tão maravilhosa, Pai, de estar na Tua presença, Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo de Israel, Senhor dos senhores, o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Santo de Israel, oh Senhor, estamos entendendo que nesta noite o Senhor nos diz que precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos querer cada vez mais ser cheios da Tua presença. Nós ouvimos aqui um testemunho maravilhoso, Pai, em que foi ali uma situação declarada, mas que teve um posicionamento diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque muitas vezes nós nos colocamos, ó Deus, numa situação ali de mesmice, Pai, de cumprir protocolo, de fazer, de refazer e vai e tudo mais. Mas o Senhor quer mais de nós, o Senhor espera mais de nós, o Senhor tem mais para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Olha, irmãos, vou dizer pra vocês, hoje eu não só chorei. Hoje eu chorei, gritei, pulei, fiz tudo aqui. Acabou a garganta, né? Como é que prega agora? Meu Deus do céu. Ai, glória a Deus, irmãos. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus, irmãos. Meu Deus do céu. Que maravilhoso. Irmãos, obrigado, irmão. Valeu. Desculpa aí. Deixei isso aí lá. Obrigado, obrigado. Obrigado, batera. Irmãos, glória a Deus. Sabe o que é mais louco de tudo isso? Essa semana falando de Deus para as pessoas lá e tive aqui na igreja, tive também num culto no ministério de uma irmã que eu ministrei na vida dela lá também. E aí elas querem vir aqui conhecer o ministério, só que elas falaram que querem vir o dia que eu for pregar. E aí elas perguntaram e tal, eu falei, não, domingo eu prego. Elas falaram, domingo a gente não pode. E aí uma das irmãs falou assim pra mim, Cid, segunda-feira você me conta como é que foi, tá? Glória a Deus. Já tô cheio agora, já vou ligar pra ela, acho que não vou nem esperar amanhã pra falar tudo isso. Amém, irmãos? Obrigado, tá, irmãos? Que maravilha estar com você nessa noite, tô muito feliz de verdade. Que bom fazer parte disso aqui, que bom estar com você nesse corpo tão maravilhoso que é o corpo de Cristo. Fazer parte desse ministério para mim é algo tão maravilhoso. E eu sei que muitas vezes nem todos nós estamos passando pelas mesmas situações, alguns podem estar numa condição, outros em outras. Eu posso dizer que eu estou enfrentando um monte de problemas, mas é bom esse momento porque a gente se esvazia de tudo. A gente se esquece de tudo para se colocar somente diante dele, aquele que é digno e que é merecedor, amém? Eu vou ser breve aqui na minha palavra, porque o tempo já passou, mas eu quero deixar também de trazer para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu posso dizer para os irmãos que basicamente a minha pregação já foi ministrada através do testemunho da Janes. Mas ainda assim eu quero compartilhar aqui contigo, quero te convidar a abrir comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, vou ser breve. Mas não posso deixar de trazer para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa palavra aqui, capítulo 5, 2 Reis, é a história de Naamã. Acredito que todos devem ter já se deparado. Caso não, a gente vai percorrer aqui. Eu
Me deparei com essa palavra no dia que a gente estava no GE ali. Esse semestre a gente ministrou ali um tema, que é o tema servir, junto aos meninos. E eu não me lembro exatamente qual era o contexto ali daquele momento que a gente estava falando, mas me veio à mente aqui essa história de Naamã, e naquele momento eu não me lembrava nem quem era o homem, não me lembrava que era Naamã, não lembrava o livro da Bíblia, nem nada disso. Mas ali eu fiz uma menção em relação a essa história para os meninos, e na sequência, nos dias seguintes eu fui buscar aonde estava, qual era a história, porque eu não me lembrava. Eu quero cada vez mais aprender mais da Bíblia, mas ainda não sei muitas coisas, né? Então tenho uma rotina de busca. E aí quando fui lá, busquei, encontrei, usei dos meios eletrônicos para isso, e através dessas bênçãos pude encontrar aqui este livro, e aí comecei a meditar através do direcionamento do Espírito Santo, e aí ele foi falando comigo e eu quero trazer isso para os irmãos nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. Se der tempo, depois eu percorro mais um pouquinho, que essa era a intenção. Se não, fica para uma próxima, amém? Quero ler para você, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, fique à vontade. Minha versão diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém, irmãos? Então, aqui nessa história que ocorreu com Naamã, Naamã era um homem importante, né? Ele era comandante ali do exército do rei da Síria. Só que, apesar dele ser comandante e ter uma posição, né, no alto escalão ali, de certa forma com poder, com capacidades e tal, ele tinha um problema, que era a lepra. E naquele período, naquele momento da história, a lepra era uma doença incurável. Então, independente do poder que ele tinha, da posição que ele tinha, não havia o que ele fazer em relação a esse problema. E em determinado momento, quando ele se depara com aquela menina que havia sido levada cativa, e ali é mencionado para ele uma possibilidade, ele se apegou a isso. O que ele faz? Vai até o seu senhor e fala: olha, a menina disse ali que existe alguém que pode me curar. Eu acredito, o texto bíblico não fala, que em determinado momento ele deve ter tentado, já que ele sabia que dentro do que ele tinha de poder, talvez de recurso financeiro da época, da posição dele, da influência que ele tinha, como ele sabia que nada disso podia trazer a cura para ele, porque naquele momento não existia, com certeza ele deve ter tentado, imagino eu, alguma coisa em relação aos deuses que ele servia. Mas ele não conseguiu alcançar nada, porque na verdade aqueles deuses nada eram. E aí ele encontra uma oportunidade quando ele vê essa moça dizendo que se ele estivesse na presença do profeta, ele poderia ser curado. Em determinado momento, ele cria ali uma expectativa, vai até o seu senhor, o seu senhor não disse. O seu senhor diz para ele: olha, beleza, eu vou te mandar uma carta lá e você vai até o rei para que você consiga alcançar essa sua bênção. E aí, irmãos, ele vai até o rei, leva uma série de coisas, e é interessante que quando a gente vê o que está escrito na carta, é mencionado para que o rei opere a cura, né? Já não é mais o profeta, e quando a gente olha bem a verdade também, não é exatamente o profeta quem vai fazer é Deus através do profeta. Mas aí o que acontece? O rei da Síria fala para o rei de Israel curá-lo, e aí o rei de Israel fica com medo,
fica com medo, ele fala assim, ó, agora sou Deus que posso curar alguém? E aí, na verdade, o profeta ouve isso e fala, Senhor, por que o Senhor está com medo? Manda ele vir a mim que ele vai saber que tem profeta em Israel. Irmãos, e se a gente olhar para o testemunho que a Janice deu aqui, em relação a uma situação que foi colocada diante dela, de alguém que ela até citou que conhece os caminhos do Senhor, mas que infelizmente não está nos caminhos do Senhor. Aqui a gente está falando de uma pessoa que não seguia, né, a história de Naamã. Mas eu acredito que a maioria de vocês já viveu situações como essa. Eu já vivi uma situação como essa, onde alguém vem até nós buscando por algo, buscando algo impossível, porque sabe que somente alguém sobrenatural é que pode fazer. E aqui não foi diferente. Naamã vai ali com uma expectativa, e aí o Deus de Israel recebe aquilo de uma forma amedrontada, porque ele fala assim, quem sou eu para curar alguém? Eu não curo ninguém. Mas aí o profeta de Deus fala, ei, eu estou aqui, manda ele vir a mim e eu vou mostrar para ele que há um profeta em Israel. E na verdade o que ele estava querendo mostrar? Não que ele era a pessoa, ou que ele era o cara, né? Tem essa expressão no mundo, não que ele era o cara, mas ele queria mostrar que ali em Israel existia alguém que possuía um relacionamento com Deus, que estava próximo de Deus. E através dessa presença, dessa proximidade, o que ele podia fazer? Proporcionar a cura para Naamã. Proporcionar a libertação daquele problema que ele tinha. Foi exatamente o que a Gênesis testemunhou aqui. Numa vida de busca ao Senhor que ela tem, quando ela fala, eu vou lá e eu vou orar com fé, ela poderia muito bem, eu vou chamar o meu pastor, eu vou chamar o meu presbítero, vou chamar fulano, ciclano, beltrano, para me ajudar na oração, e talvez ela não tivesse ousadia de fazer isso. A mesma coisa, o Deus de Israel, porque tá certo, não é ele que iria curá-la, mas ele devia se posicionar ali, olha, eu creio no Deus Todo-Poderoso, e se esse homem vem a mim, independente se a intenção dele é guerrear contra mim, porque ele acha que eu não posso fazer, eu vou clamar ao meu Deus, e o meu Deus vai operar essa cura, e se era essa a intenção dele, ele vai se frustrar, porque ele não vai conseguir. Então, aqui a gente vê que em determinado momento, o que Deus espera de nós é que a gente se posicione. Claro que nós podemos nos unir em oração, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos igreja, e como igreja, nós podemos manifestar o poder de Deus, mas em determinado momento nós precisamos ter ousadia para proclamar cura sobre vidas, para declarar o poder de Deus, libertação de Deus sobre vidas a todo momento, irmãos. No nosso dia a dia, na nossa rotina, existem muitas pessoas que estão sedentas, necessitadas, aqueles que não creem, que não acreditam, e que em determinado momento vão chegar numa situação que fala assim, olha, não tem mais nada que se possa ser feito. E aí ele vai olhar e falar assim, olha, então se isso é real, ora aí por mim, pode ser. E aí numa situação como essa, que essa pessoa pode ser surpreendida e ela pode receber aquilo que Deus tem para a vida dela de uma forma real e poderosa. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que em determinado momento, às vezes a gente fica com receio, com medo. Eu já vivi isso em várias situações, em que pessoas vieram a mim e me colocaram ali em situação de problema, de desconforto, de insatisfação, e ali eu queria falar algo, mas não sei, era alguma coisa que me segurava e eu não conseguia fazer, não conseguia falar. Mas nesses dias em que eu tenho vivido, o Senhor tem colocado no meu coração que para que isso comece a mudar, para que eu comece a me desprender, ou que para nós comecemos a nos desprender, o que a gente precisa é estar mais próximo de Deus. E como que a gente se aproxima de Deus, irmãos? A todo momento buscando a sua presença. É claro que de fato nós vivemos neste mundo, apesar de não pertencer a ele, mas aqui nós estamos. Aqui nós temos muita coisa a se fazer, mas em todos os momentos nós podemos correlacionar com a vida de Deus em nós e através de nós. O mundo espiritual é real, amém? Você crê nisso? Nós não podemos enxergar com os nossos olhos físicos naturais, mas nós podemos sentir através do nosso espírito, irmãos, porque nós somos formados de espírito, alma e corpo, e nós precisamos cada vez mais dar lugar ao nosso espírito para que nós tenhamos cada vez mais ousadia no nosso coração, para declarar cura, para declarar libertação, para declarar salvação, irmãos. Você é salvo, meu irmão? Você é salvo, meu irmão? Então eu vou te dizer uma coisa, então você tem motivo para ser feliz, não foi isso que o Paulo disse de manhã? Eu sou feliz porque eu tenho a minha salvação. Você também tem a sua salvação, então você tem motivo para ser feliz. E nessa felicidade, o que a gente precisa fazer? Cada vez mais se encher, cada vez mais se encher. Até que ponto você vai se encher, meu irmão? Até transbordar para a honra e glória do Senhor. E quando a gente estiver transbordando, esse transbordo vai alcançar outras vidas, esse transbordo vai impactar outras vidas, talvez não num falar, num gesto, mas talvez só numa atitude, talvez só da pessoa te olhar. Esses dias eu estava conversando com o pessoal que trabalha comigo e mencionei muito para eles assim, olha, talvez a gente não tenha o poder de mudar as outras pessoas, eu não posso te mudar, e você também não pode me mudar.
Falei isso com muita convicção no meu coração, mas eu falei para eles, apesar de eu não poder mudar ninguém, tem alguém que eu posso mudar e esse alguém sou eu mesmo. E é através da minha mudança, daquilo que eu quero fazer, eu posso influenciar e impactar a vida das pessoas. E quanto mais eu vou me transformando, quanto mais eu vou mudando, mais ousadia eu tenho no meu coração para chegar nas vidas das pessoas e fazer para elas aquilo que elas tanto esperam, que é declarar uma palavra do Senhor. Esses dias eu estava no meu trabalho, e aí a gente estava numa roda de conversa, e tinha uma irmã, essa que me perguntou, pediu para eu contar para ela como que seria o culto dessa noite. E ela estava ali aflita, porque o pai dela estava passando por problema de saúde, ele acabou falecendo agora, há uns dias atrás. E aí ela estava contando todo o percurso que ela estava percorrendo ali em relação ao pai dela, com muita aflição. E tinha uma moça do lado. E essa moça, ela segue outros princípios, mas crê em Deus. E ali ela ficou ouvindo, eu só observando. E essa moça ficou ouvindo o relato da moça que estava passando problemas com o pai dela. E em determinado momento, a moça que estava prestando atenção na conversa, ela disse assim, eu preciso disso. Porque a moça estava falando, olha, eu creio em Deus, meu painho, ela fala, perdão, irmãos. Ela dizia assim, meu painho está mal, mas eu continuo crendo. O meu painho está mal, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer a obra. E independente do que acontecer, eu vou continuar crendo. E aí a moça disse assim, é isso que eu preciso para a minha vida. Eu capturei aquilo, irmãos. É claro, a gente está num ambiente profissional, naquele momento eu não pude fazer nada. Mas aquilo ficou guardado no meu coração. E essa moça, ela faz muito home office. É difícil ela estar na fábrica. E aí teve um dia que ela estava na fábrica, irmãos. E ela sentou numa sala de reunião que nós temos lá e ficou sozinha, porque quando ela vai, ela não tem lugar para ela ficar. E ela ficou nessa sala. E aí eu fui até um local pegar algo e voltei. Quando eu voltei, o Espírito Santo me incomodou. E aí eu falei, eu vou lá. E seja o que Deus quiser. E aí eu entrei naquela sala, irmãos. E eu só fiz o seguinte, apontei o dedo para ela desse jeito aqui e disse para ela, Deus é bom. E ela olhou para mim assustada. O que foi? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Eu falei, Deus é bom. Por quê? Eu falei, porque Ele é bom. E saí andando e deixei ela falando sozinha lá. E essa menina ficou desesperada. Glória a Deus, porque Deus se incomodou fazer isso. Eu fui lá e fiz. E depois disso, irmãos, eu tive a oportunidade de falar e ministrar com ela várias vezes. E outro dia a gente estava sentando no almoço juntos. E ela falou assim, ó, um dia esse menino apontou para mim e falou que Deus é bom. E eu preciso me aproximar de Deus. E eu falei para ela, então vem comigo que eu tô cheio e eu quero transbordar e te encher também. Glória a Deus, aleluia. E é através disso, irmãos, que nós temos que continuar nessa caminhada, continuar declarando essas palavras para as vidas que estão ao nosso entorno. Nós precisamos cada vez mais ter essa ousadia, irmãos. Às vezes, quase que sempre eu não me sinto apto, não me sinto digno. Quase sempre não me sinto preparado. Eu falo assim, irmãos, eu ainda tenho tanto que aprender, tanto que fazer. Mas isso não é barreira para mim, não é barreira para você, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E no momento certo, Ele vai dar ousadia, Ele vai dar estratégia, Ele vai dar a palavra, Ele vai dar ação, Ele vai nos ajudar, Ele vai fazer. E é através de nós. Depois sabe o que você vai fazer? Você vai viver tudo isso, experimentar essas maravilhas e ficar sem entender nada às vezes. E é exatamente isso que Ele tem para nós, irmão. Então quando Naamã foi até o servo do Senhor lá, e ele ficou com medo, o profeta disse, manda vir a mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel. E complementando isso, ele vai saber que tem Deus em Israel. Quem aqui serve ao Deus Todo-Poderoso? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Ele tem poder para operar milagres, para curar, para libertar, para mudar a história. Ele mudou a minha, Ele mudou a sua. E pode mudar de todos mais quantos queiram. E nós estamos chegando num tempo, irmãos, que cada vez mais a hora é próxima, a hora é chegada. O tempo está acabando. Então tem muita gente aí precisando. E somos nós que o Senhor quer usar. Fica de pé de novo. Fica de pé de novo, porque somos nós que o Senhor quer usar. Somos nós, irmãos. E nós precisamos nos posicionar. Tem muita gente enferma lá fora. Tem muita gente lá fora que está sedenta do Espírito Santo. Tem muita gente lá fora que precisa ouvir uma palavra. Que precisa ouvir que Deus é bom. Que Deus ama Ele. Que Deus quer um relacionamento com Ele, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma palavra para vocês agora. Intensidade. Intensidade, irmãos. Nós precisamos ser intensos no nosso relacionamento com Deus. Porque só assim, nos momentos que nós precisaremos ter ousadia, nós teremos. É com intensidade, é com proximidade. Nós precisamos de ter relacionamento com Deus. O Espírito Santo habita em nós. Ele quer falar conosco. Ele quer se relacionar conosco no nosso dia. Ele quer que quando você acordar de manhã, que você dê um excelente bom dia para Ele. Quando você levantar a tua cama, dê bom dia para o Espírito Santo de Deus, porque Ele está contigo nesse momento. Abre a tua boca, meu irmão.
Glória a Deus, cada um tem a sua característica, cada um tem sua forma. Mas eu quero te desafiar nesta noite. Eu já fui um cara muito quietinho, muito silencioso. Mas hoje eu sinto o desejo, o anseio de abrir a minha boca e glorificar ao Deus que eu sirvo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para alguém do amor dEle, eu digo que o que eu quero é estar na presença dEle cada vez mais. E o meu objetivo é continuar caminhando nessa terra, para um dia estar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá a oportunidade de cultuar a Ele. Ele nos dá a oportunidade de adorar o Seu nome, porque só Ele é digno e merecedor. Tem muita gente que virá até nós, muita gente que buscará a nós, para que nós sejamos canal para ligar essas pessoas a Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos capacitar. O Senhor Jesus já realizou aquela obra perfeita na cruz. O Senhor Jesus já derramou sobre nós a graça, o favor imerecido, e através dessa graça maravilhosa, todos quantos que quiserem podem alcançar a presença de Deus. E nós somos canais de bênção para isso, irmãos. E se você quer estar preparado, então continue a buscar, continue a se aproximar dEle, continue a meditar, continue a orar, continue a louvar, continue a ler a Bíblia. Se você não sabe como, procure ajuda, procure estudo, meu irmão. Sai da tua zona de conforto. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Tu és adorado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Pai Altíssimo. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos senhores. Digno, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus. Não há palavras que possam descrever aquilo que nós presenciamos nessa noite na Tua presença, Pai. E nós ansiamos, ó Pai, cada vez mais ser cheios da Tua presença, ser cheios da Tua ousadia, ó Pai. Temos esse contato contigo, Pai. Vivemos este mover do Senhor, Pai. Vivemos este agir do Senhor em nosso meio, ó Pai. Porque nós estamos aqui, ó Deus, dispostos a ser cheios, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, dispostos, ó Deus, a sermos canais de bênção, dispostos, ó Deus, a sermos instrumentos do Senhor, cada um de nós, da sua maneira, da sua forma, das suas características, ó Pai. Este é o Teu corpo, este é o corpo de Cristo, ó Pai. O Senhor é o nosso cabeça, e nós queremos ser guiados por Ti, ó Deus, para fazermos tudo aquilo que é do Senhor para nós, ó Pai. Continua, Deus, falando conosco. Continua, Senhor Deus, levando a nós, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus. Muitas vezes nós nos intimidamos, muitas vezes, ó Pai, nós nos diminuímos, ó Pai, mas nós servimos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir. E é com esse clamor, ó Pai, que nós declaramos que nós queremos mais, Senhor Deus. Nós esperamos em Ti, nós sabemos que o Senhor tem promessas para nós, ó Pai, e nós queremos viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, ó Deus, aleluia, 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 Deus, aleluia, Deus. Ore canta laba xere canta labas. Ore calaba chore comanaba shebia canta labas. Ere calaba chure comanaba shebia. Ere laba xerebe canta laba xebere comanaba xere comanas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ore coba shebia canta labas. Xere calaba chure comanaba shebia. Seja cheio, meu irmão. Seja cheio, transborde desse amor.
Não saia daqui da mesma forma. Seja cheio. Deus está dispondo para você nesta noite. Deus está dispondo diante da tua mão. Faça assim com a tua mão. Faz assim com a tua mão. Deus está colocando diante da tua mão aquilo que você tanto espera, que você tanto busca. Deus está colocando. Receba, meu irmão, fecha a tua mão. Receba, receba, em nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Receba aquilo que o Senhor tem para você nesta noite, neste momento. Receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar seu lugar.